Meus irmãos, é totalmente dispensável eu citar exemplos para falar a respeito da perversão, da promiscuidade dos dias atuais, que fazem Sodoma e Gomorra parecerem um inocente jardim de infância. É desnecessário falar da violência que ultrapassa todos os limites concebíveis, imagináveis, suportáveis. E a verdade é que, nos nossos dias, através das mais diversas mídias, nós recebemos tanta informação, mas tanta informação, que também supera tudo que já veio antes de nós. Uma coisa é certa, nós vivemos dias bem diferentes, mas bem diferentes de tudo que a humanidade viveu até o dia de hoje. Nós podemos falar, que tempos estranhos, que tempo esquisito é esse que a gente está vivendo. Afinal, o que está acontecendo? Então eu queria ler com vocês Mateus, capítulo 25, eu vou ler a partir do versículo 1. E o texto diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Você pode dizer amém? Então, gente, já quero adiantar para vocês o seguinte: esse texto não se refere a um casamento polígamo. Aquele noivo não estava se casando com todas aquelas mulheres. Aquelas virgens faziam um papel semelhante ao papel das damas de honra nos casamentos dos dias atuais. E o texto diz que havia 10 delas nessa expectativa de que o noivo chegasse. E as 10 tinham muita coisa em comum. Todas eram virgens, esperavam pelo noivo, todas levaram lâmpadas, nenhuma delas sabia exatamente a hora que o noivo chegaria. Todas elas sentiram sono e todas adormeceram. Até que o texto diz, como o texto diz, à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Nesse instante, gente, um detalhe fez toda a diferença entre elas. Embora todas tivessem levado suas lâmpadas, 5 delas não levaram óleo suficiente. E a Bíblia diz que essas que não levaram óleo, elas eram insensatas, foram descuidadas. Ou seja, aquelas 5 virgens não estavam preparadas para o encontro com o noivo. Elas possuíam as lâmpadas, mas não o óleo. Foram descuidadas, foram negligentes. Tratava-se de um encontro da mais alta importância. Elas haviam sido chamadas, elas entenderam o significado, elas sabiam que era algo extremamente precioso, que havia sido avisado a elas com antecedência e com tanta insistência, mas o noivo demorou mais do que imaginava. Assim, o pouco óleo que levaram estava em vias de acabar e as suas candeias apagarem. Dessa forma,
elas se veem obrigadas a tentar dar um jeito e achar mais óleo. E é justamente nesse momento em que elas saem que o noivo chega. E aí se dá, como nós acabamos de ler, versículo 10, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Gente querida, essa parábola, ela faz parte do chamado sermão profético, que nós encontramos em Mateus, capítulo 24, sermão profético de Jesus. Sermão esse que pastor Marcão, há cerca de 2 semanas atrás, falou, mencionou, citou e expôs uma parte dele aqui. Nesse sermão profético de Jesus, Mateus 24, Jesus fala sobre a destruição do templo de Jerusalém. Deixa eu refazer essa afirmação. Em uma parte desse sermão profético de Mateus 24, Jesus fala sobre os dias atuais e, dentre algumas coisas que aconteceriam, ele cita a destruição do templo de Jerusalém, o que de fato ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Mas uma vez que se tratava de uma palavra profética de Jesus, ele, além de falar do tempo presente, ele também fala de coisas que haveriam de acontecer lá no futuro, quando ele voltasse novamente em glória. Então ele passa a falar sobre esse momento e ele alerta os discípulos, ele alerta aqueles que o estão ouvindo, dizendo: esse tempo, lá no futuro, quando eu voltar, estiver prestes a voltar, será muito parecido com o tempo que antecedeu o dilúvio. As pessoas, elas viviam desatentas, não levavam Deus a sério até que a chuva começou. E assim será quando eu estiver na iminência de voltar. Então Jesus conta uma sequência de parábolas para dizer que a sua volta, apesar de ser anunciada tantas e tantas vezes, apesar dele ter admoestado insistentemente sua igreja a vigiar e a estar alerta quanto a esse dia, essa volta pegará a muitos desprevenidos, desatentos e despreparados. Então quero fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu quero fazer em relação a esse texto é: nem todos, gente, preste atenção a isso, nem todos os que frequentam uma igreja, uma comunidade cristã, estarão preparados para a volta de Jesus. Isso é, irmãos, para nós ficarmos extremamente atentos, ligados, conectados, ouso dizer, arrepiados. Nem todos os que frequentam uma comunidade cristã, nem todos os que pertencem a uma igreja estarão preparados para a volta de Jesus. Como no texto lido, alguns estarão despreparados para o encontro com o noivo no momento em que ele voltar em glória. Vejam, alguns, nos dias atuais, postergam, adiam, empurram com a barriga ao máximo uma decisão para se comprometerem seriamente com Jesus. Outros desprezam a ordem de Jesus para que seus discípulos, todo aquele que declara sua fé em Jesus, seja batizado. Alguns tentam se manter a uma distância segura, de maneira que eles conseguem usufruir da comunhão dos cristãos, da amizade de amigos, de pessoas boas, mas sem compromisso algum. Outros ainda, apesar de batizados e arrolados como membros de igrejas, não levam a vida cristã a sério, não dão importância à mensagem do Evangelho, apesar de teoricamente se declararem cristãos, na prática vivem como ateus.
gente para quem a palavra de Deus não tem relevância, gente que continua brincando com o pecado. Então essa é a primeira consideração. Nem todos os que frequentam uma comunidade cristã ou uma igreja estarão preparados para a volta de Jesus. Segunda consideração: por mais que sejamos avisados, a volta de Jesus pegará a maioria de surpresa, inclusive a maioria dos cristãos. Marcos capítulo 13, 32 e 33 diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E ele diz: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Os cristãos de todas as gerações, sempre a seu tempo, foram convocados, foram alertados para estarem vigilantes, para que o Senhor, quando voltar, não os surpreenda. Ninguém sabe o dia nem a hora. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Portanto, a exortação bíblica é para vigiarmos, é para estarmos atentos, para não sermos surpreendidos de forma despreparada. A certeza que podemos ter é que a cada dia que passa, nós estamos mais próximos desse evento tremendo. Quando Jesus voltar, a grande maioria da humanidade estará completamente despreocupada com as questões espirituais. Quando Jesus voltar, ele encontrará a humanidade com suas mentes entorpecidas e anestesiadas pelas ideologias progressistas e não darão a menor importância para a Bíblia Sagrada e para os princípios e valores do reino. Quando essa hora chegar, é verdade, algumas pessoas serão encontradas fiéis, buscando uma vida santa e buscando comunhão com Deus. Mas um grande número de pessoas, seguramente a maioria, até mesmo, como dito, daqueles que participam de comunidades cristãs, serão surpreendidas, levando uma vida mundana, uma vida superficial, uma vida sem compromisso com Jesus. Portanto, irmãos, essa é a dura verdade. Por mais que sejamos avisados, a volta de Jesus pegará a maioria das pessoas de surpresa. Terceira consideração: a volta de Jesus será a última cena da história. Irmãos, nós vimos isso mais detalhadamente quando estudamos Apocalipse. O versículo 10 do texto que lemos diz: as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. E a porta foi fechada. Sabe o que isso significa? A partir desse momento, a partir do momento que Jesus voltar, o tempo como conhecemos hoje terminará, deixará de contar, e a eternidade terá início. Será o fim da grande tribulação. Satanás já terá sido acorrentado definitivamente, já passou a ser atormentado pelos séculos e séculos que virão. Mas agora, Jesus sim aparece como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande Salvador, o general dos exércitos celestiais, o cavaleiro fiel e verdadeiro. Irmãos, o apóstolo João contempla essa cena em Apocalipse 19, versículo 11. E ele relata o seguinte: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça.
está vestido com um manto tingido de sangue, seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, em Apocalipse, a gente observou esse detalhe magnífico, maravilhoso. Logo no início da revelação, quando Jesus fala com o apóstolo João, o texto diz, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que é aberta uma porta no céu para que João entre, e lá no céu ele tem a revelação daquilo que Deus quis que nós tomássemos conhecimento, registrado no livro do Apocalipse. Mas agora, por ocasião da volta de Jesus, uma porta não será suficiente para o Senhor passar. Então é por isso que o texto bíblico diz: vi os céus abertos. Essa é a verdade, irmãos. Quando o Senhor voltar na sua glória, quando o Senhor voltar no seu esplendor, agora é a vez dos céus se abrirem completamente. É a hora dos céus se rasgarem, romperem, para que haja espaço suficiente, para que Jesus volte em glória, em triunfo, de maneira retumbante. Uma porta não será suficiente. Os céus vão se abrir e o Senhor voltará em toda a sua glória. É isso que quer dizer: a porta foi fechada. Acabou o tempo está selado. Não sabemos quanto tempo mais temos pela frente, mas é certo que o fim já foi determinado. Uma vez fechada, a porta jamais será aberta. O tempo não irá retroagir, não haverá outra oportunidade. Irmãos, vai acontecer em algum momento. Esse dia, ele vai começar como qualquer outro dia. As pessoas vão se levantar, tomarão seu café, sairão apressadas para o trabalho, para a escola, para os seus afazeres. Nesse dia, como outro qualquer, as pessoas estarão trabalhando, comerciando. Nesse dia, como outro qualquer, alguns estarão zombando de Jesus, outros estarão perseguindo cristãos, uns estarão ouvindo, porém desprezando a mensagem do Evangelho. A imensa maioria não irá estar sequer pensando qualquer coisa a respeito de Jesus. Lógico, como qualquer outro dia, alguns estarão buscando intimidade com Deus, uma vida santa, alguns estarão orando, alguns estarão empenhados em resgatar alguns dos filhos de Deus da escuridão. Então, como a parábola ensina, à meia-noite haverá um grito, e a partir desse momento a porta será fechada. Todo olho verá, ele virá entre as nuvens do céu em grande glória com os seus anjos. Nesse momento, todas as plataformas de petróleo ao redor do mundo irão parar. As refinarias cessarão sua produção. As grandes empresas verão que seu lucro não servirá para mais nada. Os shopping centers fecharão definitivamente suas portas. Os parques pararão seus brinquedos, as estradas ficarão desertas, músicos deixarão de tocar, artistas interromperão seus espetáculos. A partir desse momento, os imóveis perderão completamente o seu valor, os carrões não valerão mais nada, celulares, laptops, tablets de última geração vão virar monturos de lixo. Dinheiro, ouro acumulado, dólares guardados, os tesouros do mundo não terão mais valor algum. Graduação acadêmica, status social não irão significar mais nada. E a partir desse momento, nada mais nesse mundo fará qualquer sentido. E todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo
para prestar contas dos seus atos. E agora, aqueles que foram lavados pelo seu sangue habitarão novos céus e uma nova terra, na qual haverá abundância de justiça, alegria e paz. Irmãos, diante disso, algumas aplicações. A primeira aplicação que eu faço para o meu coração, ela já vem pronta no versículo 13, da parábola que lemos. Vigie, porque você não sabe o dia nem a hora. Considere o seguinte: Jesus disse que viria, e veio. Ele disse que morreria por nós, e morreu. Ele falou que ressuscitaria ao terceiro dia, ressuscitou. Agora ele disse que voltará, espere por ele vai voltar. Não tenha dúvida disso, ele vai voltar. Será um fato súbito, repentino. Mateus 24, 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando isso ocorrer, não haverá tempo para mais nada. Não haverá mais tempo para ler a sua Bíblia. Não haverá mais tempo para buscar intimidade com Deus. Não haverá mais tempo para ganhar seus amigos de oração, seus queridos para Jesus, ou acertar seus erros. Então, o que a Bíblia diz é: vigie para não ser pego de surpresa. Sabe o que isso significa? Que você deve ler a sua Bíblia hoje. Você deve buscar intimidade com Deus hoje. Você deve ganhar seus amigos de oração e seus queridos para Cristo hoje. Você precisa acertar os seus erros hoje. A hora de fazer isso é agora, porque quando Jesus voltar, a sua hora será como um relâmpago. Seremos pegos de surpresa e não haverá tempo para mais nada. O tempo deixará de existir e entraremos na eternidade. Segunda aplicação, versículo 8 do texto lido: as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Irmãos, olha o que elas responderam. Elas responderam: não, 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 pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. No primeiro momento pode parecer, uma coisa grotesca, egoísta, ou qualquer coisa assim. Será que ela não deveria ter repartido? Mas sabe o que esse texto ensina para nós, irmãos? Que nós devemos nos preparar, porque ninguém poderá se preparar por você. Segunda aplicação: prepare-se, porque ninguém poderá se preparar por você. As prudentes não puderam ajudar as insensatas. Essa é a lição da parábola. A preparação não é transmissível de uma pessoa para outra. Ninguém pode se preparar por terceiros, por outros. A preparação não pode ser compartilhada, nem transferida. Ninguém pode buscar a Deus por você. Ninguém pode ter intimidade com Deus por você. Ninguém pode se consagrar a Deus no seu lugar. Ou você se prepara, ou ninguém mais poderá fazer isso por você. Cada um responderá por si próprio diante de Deus. E o versículo 10 diz assim: e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Terceira aplicação: não adie sua decisão de assumir um compromisso com Jesus. Não adie mais sua decisão de assumir seriamente um compromisso com Jesus. No relato de Gênesis, do dilúvio, Gênesis 7,16, o texto diz: os animais entraram na arca conforme Deus ordenara a Noé. Veja que como o texto relata isso. Os animais entraram na arca conforme Deus ordenara a Noé.
Então, o Senhor fechou a porta. E a partir desse momento, o juízo de Deus se abateu sobre toda a terra. Quem não estava na arca, para quem não estava na arca, não houve salvação, não houve outra opção, não houve uma segunda chance. Então, Pedro diz, sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Pedro falando, Pedro ensinando. Se você já está há muito tempo na caminhada cristã, você já deve ter ouvido cristãos comentando sobre isso. Eu já ouvi algumas vezes cristãos dizendo, esse negócio, brevidade da volta de Jesus, cara, isso não é assim. Em todas as gerações achavam que Jesus voltaria. Por que você deve achar que Ele vai voltar agora? Que de fato chegou a hora desse evento? Irmãos, Pedro ensina para a gente. O que tem acontecido? O Senhor não tem demorado em cumprir a sua promessa, como desde aquela época alguns julgam. O que tem acontecido? O Senhor tem sido paciente com a humanidade, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas Ele termina essa explicação dizendo, não se iludam, não se enganem, Ele é paciente, mas Ele vai voltar. Esse dia vai chegar, e o dia do Senhor, quando vier, virá subitamente, repentinamente, como um ladrão. Um dia, a porta da graça será definitivamente fechada, e não haverá segunda chance. E talvez você esteja se perguntando, mas por que agora a gente acha que de fato chegou o tempo? A volta de Jesus é iminente. Sabe, irmãos, se vocês querem um sinal consistente, físico, palpável, visível, quantificável, olhe para Israel. O que aconteceu com Israel? Em 722 a.C., a Síria levou o reino do norte, a grande parte, a maior parte do povo de Israel, arrastou aquele pessoal para o exílio, e esse povo nunca mais voltou à sua terra. Depois, uma pequena parte que ficou no sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, em 586 a.C., agora foram levadas pelo reino, pelo império da Babilônia. E esses judeus foram espalhados, foram dispersos, tirados da sua terra. E apesar de algumas levas, alguns grupos terem voltado, a imensa maioria continuou dispersa. Os judeus ficaram dispersos ao longo de séculos, na verdade, alguns milhares de anos, até que, em 1947, a ONU reunida, depois do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, e determinou, numa Assembleia Geral, a Organização das Nações Unidas, oficialmente, formalmente, reconheceu que a terra da Palestina, terra de Canaã, realmente pertence ao povo judeu. E aí, milhares e milhares, alguns milhões de judeus voltaram para o povo, para o reino, para a terra de Israel. E como o profeta disse no Antigo Testamento, nos últimos dias, diz o Senhor, levarei o meu povo, ou trarei o meu povo de volta para a sua terra, e eles voltarão voando como em asas de águias, e para ali retornarão. Quer um sinal palpável? Israel voltou para a sua terra. Se você olhar agora essa conjuntura internacional, se você olhar agora esse
palco mundial, analisando à luz das profecias bíblicas, não das loucuras que se ouve por aí, mas avalia agora o cenário internacional, mundial, à luz das profecias bíblicas. A conclusão que você chega é, de fato, com toda certeza, a volta de Jesus é iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Não duvide, a porta será fechada. O tempo já está definido. Leve Deus a sério. Chega de brincar de ser cristão. Não adie mais o seu compromisso com Jesus. Você pode falar amém? Vamos orar? Senhor querido, sabemos que o fim está próximo, o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Então, Senhor, ajuda a gente a não desperdiçarmos nosso tempo e a priorizarmos aquilo que realmente tem importância e produzirá frutos para a eternidade. Acende em nós, Senhor, acende em nós o ardor evangelístico para ganharmos nossos queridos para Cristo. Ajuda a gente a resgatar seus filhos e filhas que ainda se encontram na escuridão e nas trevas do pecado. Leva-nos a uma vida muito mais santa. Dá-nos força para testemunharmos de Jesus, mesmo diante de tempos tão loucos e tão difíceis como esses que temos vivido. Que nesses dias, Senhor, nosso estoque do óleo do Espírito seja amplamente suprido de forma plena e abundante. Que jamais falte o óleo em nossas lâmpadas, Senhor. Finalmente, prepara-nos para o encontro com o Senhor nos ares. Essa é a nossa grande esperança, Senhor. Essa é a nossa grande esperança, que o Senhor voltará e nos arrebatará para estarmos para sempre com o Senhor. Aleluia, Senhor. Faz assim, Jesus. Faz assim, Senhor. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.